Boa noite, pessoal de casa. Agora tem o NTV News. Ambientalista e morador denunciam descarte irregular de pneus em Parque Ecológico de Patos de Minas. Você vai ver que em Presidente Olegário, moradores acusam policiais de agressão. Motociclista morre e filho fica gravemente ferido em acidente de trânsito. Homem tem perna amputada durante batida entre motocicleta e carro. UFO promove seminário sobre a qualidade do café especial do Cerrado, os riscos e cuidados com o tempo seco e a queda nas temperaturas. Apenas 2 casos de Covid-19 são confirmados em Patos de Minas. Não há patenses internados em razão da doença. Vamos falar sobre o fim da emergência em saúde pública anunciado pelo Ministério da Saúde. A Assembleia promulga reajuste extra para servidores públicos. E no Dia do Amigo, como saber se uma amizade é realmente sincera? Esses são alguns dos destaques do NTV News desta segunda-feira e tem ainda a análise da notícia. O fim de semana foi marcado por diversos acidentes de trânsito em Patos de Minas. Na noite de sábado, um homem de 53 anos teve a perna amputada durante batida. O motorista do outro veículo foi detido por embriaguez. O acidente aconteceu por volta de 9h20 da noite deste último sábado, aqui na rua Libânio Silvério da Rocha, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Patos de Minas. No vídeo de imagens de câmera de segurança de uma casa ao lado aqui, dá para ver como foi a dinâmica dos fatos. O veículo Uno, por exemplo, seguia nessa direção, quando teria invadido a contramão da pista. Não se sabe se era para desviar desse buraco ou de um carro que estava estacionado aqui, e acabou atingindo a moto. A moto ela subia aqui bem na beiradinha em alta velocidade. Aqui já foi lavado o chão, mas foi mais ou menos aqui que aconteceu o acidente. O homem, então, foi arremessado aqui para esse lado. No vídeo dá para ver que poucos minutos depois, algumas pessoas param aqui no local para entender o que tinha acontecido. O homem ele foi resgatado pelo SAMU, levado para o Hospital Regional de Patos de Minas. Ele estava com uma fratura grave na perna esquerda e as informações é que ele foi levado diretamente para o bloco cirúrgico. E lá fez a amputação da perna, infelizmente, por causa desse acidente. O homem que dirigia o carro tem 62 anos, já é idoso. A vítima, 53. As informações é que quando ele parou aqui, ele saiu do carro, dá para ver nas imagens que ele sai do carro, vai até onde está o motociclista para ver toda a situação, mas logo depois, de acordo com a polícia, ele tentou fugir. Foi aí que populares aqui, diante da situação, não deixaram, retiraram a chave da ignição do carro para que ele não fosse embora. Minutos depois, a polícia veio até o local e fez constatações de que ele poderia ter ingerido bebida alcoólica. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas apresentava sinais visíveis de embriaguez, como o hálito, o andar cambaleante, os olhos avermelhados, e por esse motivo ele foi encaminhado direto para a delegacia de Patos de Minas, delegacia de plantão. Ele tem 62 anos, como eu falei, o carro dele foi apreendido também para o pátio do Detran, e a moto que se envolveu nesse acidente ficou guardada numa casa aqui ao lado. O estado de saúde hoje dessa vítima, de 53 anos, ainda não foi divulgado pelo Hospital Regional de Patos de Minas. No início da madrugada deste domingo, 2 pessoas ficaram feridas em um acidente na rua Doutor Marcolino, aqui em Patos de Minas. O acidente foi registrado no início da madrugada deste domingo em Patos de Minas. Na moto estavam o condutor e o garupa. Eles contam que seguiam pela rua Doutor Marcolino e que ao chegar no cruzamento com a rua Lauro Santos, em frente à sede do DENIT, próximo à entrada da Avenida JK, foram atingidos por um carro que estava em alta velocidade. Eles não conseguiram anotar a placa do veículo, mas conseguiram ver que era um veículo vermelho. O condutor da motocicleta de 48 anos teve uma contusão no ombro esquerdo e escoriações pelo corpo. Já o garupa da moto de 32 anos sofreu um corte contuso na região frontal da cabeça e teve algumas escoriações nos membros superiores. As vítimas foram socorridas pela equipe do Corpo de Bombeiros e levadas até a Santa Casa de Misericórdia em Patos de Minas. Elas não correm o risco de morrer. A moto ficou bastante danificada e o motorista que cometeu o crime de trânsito ainda não foi preso pela polícia.
Pois é, e na tarde deste domingo, um homem de 42 anos morreu durante acidente de trânsito no bairro Afonso Queiroz. Ele estava acompanhado do filho adolescente que precisou ser encaminhado ao atendimento médico com graves ferimentos. Era para ser uma tarde tranquila de domingo em um dos bairros mais calmos da cidade. Porém, um acidente de trânsito nesta avenida, que fica no final do bairro Afonso Queiroz, em Patos de Minas, acabou tirando a vida de Rogério Luiz Castro, de 42 anos. O filho do motociclista também ficou gravemente ferido no acidente. A polícia militar foi acionada aí, através da central de operações aí, do tridígito 190, em que, segundo os solicitantes aí, havia acontecido aí um grave acidente aqui no bairro Afonso Queiroz, na localidade conhecida como Vistas, Ao chegar no local, a equipe policial já se deparou com o SAMU prestando socorro ao garupeiro da motocicleta, e a equipe policial foi informada ainda de que o outro componente aí, possivelmente o condutor da motocicleta, já teria vindo a óbito no local em razão das lesões provenientes do acidente. A nossa reportagem conversou com frequentadores aqui dessa avenida no bairro Afonso Queiroz, em Patos de Minas, que disseram que sempre eram acostumados a ver pai e filho andando aqui tranquilamente nessa região. Mas foi na tarde deste domingo que o homem de 42 anos, que conduzia a motocicleta, estava com um filho de 13 anos na garupa, sofreu o acidente. Eles teriam subido aqui pela avenida e nesse primeiro cone ele teria perdido o controle após bater no meio-fio. O veículo seguiu desgovernado até nessa esquina, aonde colidiu contra este poste e foram arremessados para o outro lado da rua. Pedaços da moto de grande cilindrada, 600 cilindradas, ficaram espalhadas pelo local. Um homem de 42 anos faleceu aqui, mesmo no local do acidente. Já o filho de 13 anos foi socorrido às pressas, em estado gravíssimo, com várias fraturas pelo corpo. O local onde aconteceu o acidente fica na parte alta da cidade, ao lado da Mata do Cachorro. Várias ocorrências relacionadas à direção perigosa já foram registradas neste mesmo local. No acidente deste domingo, a polícia não soube apurar se o veículo estava em alta velocidade e se teria praticado alguma manobra ilegal. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente. O perito, ele compareceu ao local, colheu aí todas as informações, pertinentes ao fato, e ele poderá aí fazer o seu relatório. Agora, quanto ao local, realmente a Polícia Militar realiza constantemente diversas ações aqui, tentando inibir a prática de diversas condutas abusivas ao trânsito, E o que, na verdade, depende muito mais da consciência, do bom senso dos condutores, dos motoristas, para que esse ambiente torne-se mais tranquilo e mais seguro. Uma motocicleta, aí, ao que indica, 600 cilindradas. A Polícia Militar aqui compete o relato dos fatos, colheu as versões das testemunhas que foi possível aí. E o veículo estava legalizado, tudo ok, sem nenhum problema, e foi liberado para os familiares. Depois do intervalo aqui no News, o UFO promove seminário sobre a qualidade do café especial do Cerrado. E em Presidente Olegário, moradores acusam policiais de agressão. Moradores de Presidente Olegário acusam a Polícia Militar de ter se cedido durante uma ação repressiva ocorrida neste domingo. Pelos vídeos enviados para a reportagem da NTV, é possível ver jovens em cima de um carro que reproduzia músicas de funk, distribuindo bombons para as crianças. As crianças dançam junto aos jovens que estariam promovendo uma ação solidária no bairro Andorinhas, em Presidente Olegário. Em seguida, ocorre uma discussão entre populares e a Polícia Militar. Neste vídeo, a PM tenta prender uma motocicleta quando o dono do veículo tenta impedir o trabalho dos militares, dizendo que a moto estava parada. Ainda no vídeo, um policial joga uma granada de gás lacrimogêneo no chão. O artefato falha e a polícia é vaiada. De acordo com os populares que enviaram os vídeos, pelo menos 5 pessoas ficaram feridas durante a ação policial.
Entre elas, uma criança de apenas 4 anos, que foi levada para o Hospital Municipal de Presidente Olegário após levar um tiro de borracha na perna. O tenente Rodrigo Souza esclarece que a ação teve início após denúncias de que os organizadores e participantes do evento estariam realizando direção perigosa. Eles estariam cortando giro e andando numa só roda de motocicletas, estariam sentados nas partes externas de carros, como carrocerias, bem como estariam sentados nas janelas para fora dos veículos. Numa determinada abordagem, em que se decidiu por fazer a remoção de uma motocicleta, houve resistência das pessoas que estavam no local para impedir a ação da Polícia Militar e, consequentemente, impedir essa remoção, né? Houve lançamento de pedras contra os policiais militares que estavam lá no local, né, fato que foi devidamente repelido pelos policiais militares lá, utilizando munições de menor impacto ofensivo, né? A conhecida aí bala de borracha, né? Foi lançada também uma granada de gás lacrimogêneo, justamente para tentar, né, garantir a integridade física daqueles policiais militares que estavam ali. Um dos policiais militares recebeu uma pedrada na testa, né, teve corte, sangramento. No total foram 11 conduzidos para a delegacia, sendo 10 homens e uma mulher, que seria a organizadora da ação solidária. Eles foram presos por suspeita de lesão corporal, direção perigosa, dano ao patrimônio e desobediência às ordens policiais. De acordo com o militar, todos os envolvidos receberam atendimento médico e apenas um deles teria se ferido. Um policial militar, né, foi atendido no hospital, foi feito curativo, né, no corte que ele levou na testa, na região acima um pouco da sobrancelha. E um cidadão, dentre esses conduzidos, tem um cidadão que ele está machucado, né, provavelmente provocado por estilhaços da granada lançada lá no local lá da ocorrência. Durante a madrugada, um vídeo em que um dos militares aparece desferindo um tapa no rosto de um dos suspeitos também circulou pelas redes sociais. Segundo o tenente Rodrigo, a PM necessitou realizar o uso moderado da força em desfavor de 4 suspeitos que supostamente estariam retirando as algemas dentro do quartel. Conforme consta no histórico, né, o que foi utilizado aqui no quartel foi o uso de força moderada para conter aqueles conduzidos, principalmente alguns que estavam tentando retirar a algema, né, se desvencilhar da algema e sair do local, né, e evadir. Aqui o nosso quartel ele tem uma barra fixa onde que a gente coloca a algema num braço e a outra algema nessa barra fixa, justamente para dar um melhor conforto, porque às vezes demora o registro da ocorrência e tudo mais, né? E alguns desses conduzidos haviam retirado, né, as algemas da barra fixa e foi usado de força moderada, de controle de contato, para que esses cidadãos, né, recolocassem a algema lá na barra fixa, né? Essa foi a situação que aconteceu. Não houve agressão, não houve prática de lesão corporal, nada disso. Inclusive, a ocorrência, poucos minutos depois de chegar com esses conduzidos aqui, um advogado de um dos conduzidos acompanhou todo o registro, familiares trouxeram alimento, suco, refrigerante, foram todos tratados com a maior dignidade possível. Inclusive, fornecemos água a quem quis. Então, foram todos tratados de maneira humana, né? Não houve desrespeito, não houve agressão, de maneira nenhuma. Houve o uso moderado da força, tanto aqui no quartel, quanto durante a condução, durante as algemações, tudo de maneira legal e relatada no histórico da ocorrência, né, que é um documento público, todos têm acesso, de maneira bem legal e transparente. Ele reitera nunca ter ocorrido esse tipo de enfrentamento antes em Presidente Olegário e que a situação foi atípica. Olha, aqui especificamente aqui em Presidente Olegário, né, desde que eu estou aqui, foi a primeira vez que aconteceu uma ocorrência desse tipo, né? Nós temos o exemplo de Lagoa Grande, que rotineiramente acontecia, quando ocorria eventos, ocorria esse tipo de enfrentamento, né? O que acontece é que, às vezes, o uso de um instrumento de menor potencial ofensivo, como uma granada, né, ou uma munição de elastômetro, inevitavelmente ela vai causar algum tipo de lesão se atingir alguém, né? Só que
a utilização desses equipamentos, ela é prevista em nossos manuais, né? Inclusive o tiro de elastômetro. Ele foi efetuado a mais de 20 metros, foi apenas um tiro, né? A mais de 20 metros do alvo. O alvo sequer foi no hospital, né? Ele foi qualificado na ocorrência, mas não foi localizado. Então, provavelmente, se acertou ele, foi uma lesão leve, né? E quando ocorre esse tipo de coisa, esse tipo de ação da Polícia Militar, né, inevitavelmente ocorre uma lesão, né? Mas essas lesões leves, elas são justamente para evitar um mal maior, evitar o uso de uma arma de fogo, por isso que a Polícia Militar trabalha equipada com esse tipo de equipamentos. A gente muda de assunto e fala como foi a movimentação do feriado no terminal rodoviário em Patos de Minas. No feriado prolongado, muitas pessoas visitaram Patos de Minas. Eu conversei com o Davi, o responsável pela administração do terminal rodoviário de Patos, e ele explicou que o número de pessoas que chegaram até a cidade foi maior do que daqueles que saíram. Muita procura para as capitais, o litoral do Brasil, as cidades em torno do terminal rodoviário, mas a expectativa foi um pouco melhor do pessoal chegando em Patos de Minas. Então teve um aumento aí no fluxo de 39% a 40% de pessoas vindo a Patos de Minas. Logicamente, no final desse feriado, temos esse fluxo de embarque também, mantendo de 35% a 40% dos embarques, o pessoal voltando para suas casas ou aonde residem. Pedro é uma dessas pessoas que vieram a Patos de Minas. Ele nasceu aqui, porém atualmente mora no Rio de Janeiro. Pedro aproveitou o feriado para visitar a sua família. Vim aproveitar o feriado, já que estava no Rio, eu falei, vou visitar meus pais, e aí eu vim rapidinho mesmo. E como é que foi vir aqui para Patos no feriadão? Foi bom, deu para descansar, né? Sair um pouco da muvuca da cidade grande, e aí foi legal. E tem um feriado novo se aproximando, dia 21, você pretende voltar para Patos? Como é que vai ser? Não, porque eu trabalho lá e a gente não vai emendar, infelizmente, por isso que eu vim nesse agora. Tem outro feriado se aproximando, né? Qual que é a expectativa de vocês com esse outro feriado que está próximo? Olha, eu espero que mantenha essa porcentagem, tá? Ou melhore, lógico, nós sempre procuramos a melhorar. Eu deixo aqui a solicitação para quem não conseguiu programar a sua viagem nesse feriado dia 21, por favor, se programe, venha ao terminal rodoviário, você adquire a sua passagem, tanto para a ida e como o retorno. Então é importantíssimo você programar a sua agenda, né? Para o feriado que se aproxima do dia 21, as expectativas também são altas, diz Isabela Varenga para a NTV News. Obrigado, Isabela. Daqui a pouco aqui no News tem a previsão do tempo para este início de semana em Patos de Minas e municípios vizinhos. O campus da UFA em Patos de Minas promoveu nesta segunda-feira o primeiro workshop da semente à xícara para mostrar o potencial tecnológico utilizado no processamento do café colhido na região. Realizado no campus Pavonianos da Universidade Federal de Uberlândia, o primeiro workshop da semente à xícara foi promovido para mostrar para a comunidade e aos produtores rurais as tecnologias aplicadas ao café pós-colheita desenvolvidas pela UFO. Estiveram presentes aqui hoje 54 pessoas, dentre elas produtores rurais, acadêmicos e amantes do café, para que a gente discutisse as pesquisas e, além disso, hoje à tarde a gente vai estar aberto, todos os pesquisadores da universidade, aberto a questionar, a responder as perguntas, a identificar os problemas dos produtores rurais e tentar verificar a possível solução para esses problemas. Para o empresário Daniel Bruxel, o encontro foi promissor e importante para demonstrar as técnicas desenvolvidas em parceria com a UFO para melhorar a qualidade do café. Hoje a gente já pôde ter alguma ideia do que vai vir aí para frente, algumas técnicas, o que é melhor ser aplicado na fazenda. O produtor às
vezes ele recebe muitas informações, é bombardeado de novidades e nem tudo aquilo que chega vai funcionar muito bem. O que a UFO fez, ela foi pegar algumas dessas técnicas que ela acreditava mais através de pesquisa, de tecnologia que eles tiveram, testaram em modelo experimental, mas que possa ser prático e levado a campo, e hoje foi apresentada aquelas. Então eu acredito que em torno de 1, 2 anos aí no máximo, várias desses projetos, várias dessas pesquisas do que foi apresentado hoje, tranquilamente vão estar chegando na mão aí dos produtores de café, dos cafeicultores, para aumentar ainda mais a qualidade aqui do café do Cerrado Mineiro. O encontro contou com a presença de docentes da UFO, além de acadêmicos da Universidade Federal de Lavras, da Universidade de São Paulo, dentre outros órgãos de pesquisa. Foi mostrado as parcerias que nós tivemos junto à ADB e todos os resultados, assim, de capacitação das pessoas, quanto resultados promissores para a obtenção de café de qualidade. Então, o café que está sendo servido é o café produzido nos projetos de pesquisa, que conseguiram aí pontuações de 85, 86 pontos, classificados como café especial. A coordenadora do workshop explica por que a região é muito promissora para a produção de café. A partir do relevo, do clima da nossa região, é possível obter uma excelente produtividade desse café. E a qualidade desse café? A qualidade, para ser desenvolvida e adquirida e colocada na xícara do nosso consumidor, a gente precisa desenvolver o sistema pós-colheita de maneira que a gente consiga agregar valor a esse café e também realçar os sabores já vindo da planta, já vindo do fruto para a xícara do consumidor final. Para Bruxel, a comunidade e o empresariado devem usufruir mais da tecnologia, ciência e pesquisa oferecida pela UFO ao município. A UFO é uma instituição reconhecida nacionalmente, em todo lugar que você chega e fala de UFO, em Uberlândia o pessoal conhece, e agora com esses campos em outras cidades, eu acho que Patos é agraciado por ter esse campo aqui, nós temos que valorizar isso e vamos, igual o pessoal aqui falou, vamos procurar a UFO naquilo que a gente precisar, ela está aqui com os pesquisadores, todo o corpo docente, discente deles aqui para o que precisar. Então, a gente, sempre que puder, nós vamos vir atrás deles, porque eles que são os pesquisadores, eles que têm as tecnologias, eles é que sabem o que é bom para trazer para nós. Destaque porque esse é um café de qualidade, Agora vamos saber como é que fica a previsão do tempo para esse início de semana. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Óculos completo por apenas R$ 99,00. New Color, 3 óticas em Patos de Minas. A terça-feira deve ser de céu com poucas nuvens e estabilidade no Alto Paranaíba e Noroeste, segundo o IMET. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 16 e 30 graus. Em Carmo do Paranaíba, a máxima prevista é de 29 graus. Em Presidente Olegário, a previsão é de mínima de 16 e máxima de 32 graus. Em Lagamar, a máxima deve chegar aos 31 graus. E em São Gotardo, as temperaturas oscilam entre mínima de 15 e máxima de 28 graus nesta terça. A seguir tem a análise da notícia aqui no NTV News. Apenas 2 casos de Covid são confirmados em Patos de Minas. Não há patenses internados em razão da doença. E nós vamos falar sobre o fim da emergência em saúde pública anunciado pelo Ministério da Saúde. Neste bloco a gente fala de saúde. O boletim epidemiológico semanal que atualiza os dados da Covid-19 em Patos de Minas mostra que apenas mais 2 casos da doença foram confirmados em comparação ao informe anterior. Não houve confirmação de óbito e não há pacientes internados com Covid-19 em leitos públicos. Observando o boletim, o segundo boletim, que mostra os percentuais da ocupação total de leitos para todas as doenças nos hospitais particulares e públicos, é possível ver que há apenas um paciente internado em razão da Covid-19, ocupando, portanto, o leito clínico. Por falar em Covid, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou o fim de emergência de saúde pública causada pela pandemia. Com essa medida, o temor é que ocorra uma falsa sensação de que o vírus foi vencido. A principal mudança, a partir de agora, se dá na suspensão de cerca de 170 atos normativos que viabilizavam a tomada de decisões com maior agilidade e menor burocracia. Entre elas, a dispensa de licitação para adquirir insumos e a liberação emergencial pela Anvisa de medicamentos e vacinas. É um conjunto importante de regras jurídicas que diminuem a burocracia e permitem um acesso mais rápido a maneiras de combater essa pandemia.
Então, é muito complicado fazer essa retirada da SPIN, da emergência sanitária, da forma como o ministro está propondo. De acordo com o governo, o que proporcionou essa mudança foi a melhora do cenário epidemiológico, o avanço da cobertura vacinal e a capacidade de assistência do SUS. Mas para esse especialista em saúde pública, além de comprometer a gestão da pandemia, a medida pode dar à população uma falsa sensação de retorno à normalidade. Do ponto de vista do momento em que nós estamos vivendo a crise, que nós ainda temos quase 100 mortes diárias pela Covid-19. Além disso, temos circulando novas variantes. No Sudeste Asiático, nós já temos mais 3 variantes da Ômicron, além da BA1 e da BA2, que estão no Brasil. Temos a BA3, a BA4 e a BA5, que vão chegar no Brasil, com certeza. Isso tudo poderá criar uma situação ruim. Pois é, sobre esse assunto a gente conversa com o professor e pesquisador da Fiocruz, Gabriel Fernandes, que hoje veio pessoalmente, né? A gente tem aqui uma diferença. Antes falávamos só online, agora ele está aqui na bancada conosco para tratarmos desse assunto. Gui Boaventura na análise comigo aqui para a gente, então, tratar de diversos assuntos, entre eles os da saúde. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Odair. Obrigado pelo convite. Boa noite, Gui. Boa noite, Gui. Boa noite, professor. Obrigado pela presença aqui. Gabriel, aí a gente tem uma situação, né, porque depois desse anúncio de ontem, muitos especialistas se mostraram contrários a esta medida do Ministério da Saúde. Na sua opinião, esse é o momento? De que maneira a gente encara essa decisão do MS? O problema dessa decisão dela ter vindo a partir de uma medida, né, administrativa é que a gente não tem um evento de esclarecimento e educação que precede isso. E fica soando como se a pandemia tivesse acabado. E ela não acabou, o vírus está aí, ele vai continuar circulando. A educação ela é necessária para que as pessoas saibam identificar os momentos de risco. A situação hoje é extremamente favorável, né? A gente não tem uma alta transmissibilidade, a gente não tem internação, mas é uma doença infecto-contagiosa e ela vive de ciclos. E é importante que a população identifique quando um novo ciclo estiver chegando para tomar as devidas medidas. E esse relaxamento ele pode acabar sendo perigoso. E a gente vê isso também com outras doenças infecto-contagiosas. A gente vê que sarampo está tendo alguns casos agora. Sim. Porque por ele ter ficado sumido por muito tempo, muita gente deixa de vacinar, deixa de tomar os devidos cuidados. HIV também tem aumentado a incidência porque a gente acredita que sumiu, mas só que na verdade está aí, a gente que deixou de observar. Quando o Gabriel fala de campanha, Gui, eu me lembro daquela sua fala ao longo da pandemia, né, chamando a atenção justamente para que o poder público fizesse essas campanhas de orientação, né, de estar chamando as pessoas a se cuidarem mais, né? Eu acho até que a questão do esclarecimento, né? Vamos falar a respeito dessa medida do ministro, que é uma medida muito mais administrativa do que qualquer outra coisa, mas me preocupa o momento que nós estamos vivendo aqui, professor. A gente falava disso em off há poucos instantes, mas acompanhando especialistas, colegas seus, fala ainda dessa grande preocupação, desse ciclo que o senhor disse aqui há poucos instantes a respeito da doença infecto-contagiosa. Ela é cíclica, o momento dela é cíclico, né? E aí é o seguinte, nós já temos no Brasil todas essas subvariantes da Ômicron, a B1, B2, B3, B4, B5, B6, né, que já estão aqui entre nós. Poderá acontecer, há a possibilidade, mesmo que remota, de ter uma variante dessa um pouco mais agressiva ou com uma mudança que provoque novamente a preocupação que a gente tinha até então? Olha, muito pouco provavelmente a gente vai ter uma variante agressiva surgindo aqui, né? Geralmente, né, com a população vacinada, nós vamos ter ondas de alta transmissão, mas não necessariamente com uma alta gravidade.
Porém, né, isso vai circular no mundo todo, a gente tem que torcer para que isso não apareça primeiro aqui no Brasil, né, que apareça primeiro em um outro país e a gente tenha tempo para voltar com as nossas medidas de cuidado. E isso é um problema grande, principalmente nos países que não têm muito investimento em saúde, em vigilância, né? O continente europeu, o continente africano é uma preocupação para isso? Tanto que a última variante de grande preocupação veio de lá. A penúltima veio da Índia, né? A antepenúltima veio do Brasil. Então a gente vê a Gama, a Delta e a Ômicron vindo de países que não têm vigilância. E essa falta de vigilância, ela pode acabar sendo fortalecida por essa medida administrativa, de cortar algumas medidas, até mesmo de investimento em vigilância genômica, em cuidados para a população, em testagem, em triagem. Então a gente espera que essa queda da emergência não impacte nos recursos que são destinados para esse tipo de serviço. O senhor falou a respeito do ciclo da doença infecto-contagiosa e se reportou ao sarampo. Nós tivemos um problema sério no Brasil na década de 70, meio da década de 70, que foi controlado meio que no abafa em relação à vacinação e à vigilância. Depois nós tivemos isso já quase que no final da década de 80, um outro aparecimento e uma outra perturbação desse vírus do sarampo. Década de 90 para frente ela foi mais amena, isso veio contrariar, sendo mais controlada até aparecer agora novamente com esse nosso descuido. Nós temos que ficar vigilante também a essa questão do corona nesse sentido? Isso tudo é um fruto de uma falta de educação sanitária que a gente não tem, né? A gente não tem esse tipo de informação em nosso dia a dia. A gente não aprende isso na escola com frequência, por exemplo. E a gente sabe que toda doença que é infecto-contagiosa, o vírus não some, né? Só o caso da varíola, que o vírus sumiu, mas quase todos os outros casos, o vírus continua circulante, né? Só que a gente tem todas as medidas, como vacinação, os cuidados de vigilância epidemiológica, genômica, para poder identificar quando um surto está começando e a gente tomar medidas. Infelizmente, a gente tem ciclos muito grandes felizmente, né, inclusive, a gente tem ciclos de tranquilidade que acabam fazendo com que a gente, infelizmente, baixe a guarda, né? E aí a vacinação começa a ficar mais esparsa, as pessoas começam a ficar mais relapsas, não notar os sinais de uma doença que já não é tão comum, né? Nesses surtos, na década de 70, por exemplo, quando alguém já começava algum sintoma de sarampo, já ficava alerta, já tomava as devidas medidas, mas quando você está relapso, muita gente nem sabe quais são os sintomas de sarampo. E até você saber que é sarampo, você já pode ter passado para algumas pessoas. Então, esse ciclo de atenção e desatenção, sem uma educação perene aí, que é o grande problema. Educação, o senhor falou de educação, aí o Odair chamou a atenção na primeira fala dele ali a respeito dessa participação do poder público, de aculturar a população, de aculturar as pessoas em relação à prevenção, o novo modus vivendi que nós temos que ter em relação a vírus, não só o coronavírus, mas outros que poderão aparecer e outros que já estão aí que devem ser cuidados novamente. O senhor acha que esse é o caminho nosso? E o senhor acha que é possível isso no Brasil? Olha, isso é totalmente possível porque não envolve gasto, envolve vontade. Porque a transmissão do conhecimento a gente já tem as escolas. É só a gente dar credibilidade para quem dá educação. Infelizmente, algumas pessoas trazem educação, outras pessoas trazem desinformação, e aí no meio desse embate a população fica sem rumo. E esse é um grande problema, principalmente em países que a gente não tem uma educação forte e que um professor, em que um especialista não tem voz ativa diante de uma outra pessoa qualquer que queira espalhar
alguma informação. Se você observar na Ásia, por exemplo, eles têm muito mais educação com relação a essas doenças infecto-contagiosas. A gente vê vídeos e informações de que toda vez que alguém no Japão, na China, por exemplo, tem algum sintoma de doença respiratória, sai de máscara, evita sair, tenta trabalhar mais de casa, mantém ambiente aberto. Então já é cultural deles. Então isso confere uma certa proteção a eles diante desse tipo de evento, coisa que a gente não tem. Ô Gabriel, essa medida do Ministério da Saúde, ela impacta na imunização, porque a gente tem vacina que é de utilização emergencial, Isso deve modificar de alguma maneira ou não? Olha, a gente tem a Coronavac, que ainda está em uso emergencial, então a gente espera que acelerem o processo de autorização definitiva dela a partir disso. E tem experimentos ainda que estão sendo conduzidos no Chile para que ela seja utilizada na população a partir de 3 anos. Então eu não sei como que vai ficar, se esse experimento vai morrer aqui pro Brasil ou se vão tomar uma medida de aceleração do processo de autorização definitiva. Espero que sim. Isso impacta, por exemplo, na não obrigação das empresas não utilizarem máscaras definitivamente, Porque aí você já tem um estado determinado, O problema de cair essas normas é que o governo perde a capacidade de fazer a orientação oficial. Então, se o governo orienta o uso de máscaras, ou orienta a exigência de passaporte vacinal, ou conferir a vacinação antes de você embarcar em um voo, por exemplo, sem essa normativa, ninguém pode fazer mais isso. E isso é uma preocupação, principalmente considerando que é uma pandemia, nem sempre a doença vai vir do nosso território, às vezes ela vem de volta, de fora, e se você não pode cobrar um exame ou passaporte, um passaporte vacinal de quem vem e pode trazer essa doença, a gente fica com as portas abertas para a doença voltar. Ou seja, isso é uma medida que vai impactar em muitas situações aí, de agora para frente, Porque nós temos uma nova realidade com isso, Ela pode impactar, porque com a queda do estado emergencial, as normativas, que são mais de 2.000, 2.000. Elas podem ou não cair. Então, a gente espera que essas que conferem mais segurança, elas não caiam. Algumas, como a permissão para comprar medicamentos e insumos sem licitação, elas devem cair, porque já não é mais tão emergencial. A gente já consegue planejar. Então, essas aí, provavelmente, elas devem cair mesmo. Mas as de segurança, eu espero que não caiam. Agora, só um detalhe que eu acho que é extremamente importante para a gente começar a falar nisso a partir desse momento, professor. Porque ao invés de usar, por exemplo, máscara pelo decreto, usar pelo convencimento, usar pela cultura. Isso tem que ir para dentro das escolas, o senhor citou o professor aí, ir para dentro das escolas, para não precisar amanhã baixar um decreto, olha, tem que usar máscara. Olha, quando você estiver gripado, saia de máscara. Quando você estiver com qualquer problema, saia de máscara. Ou não é o momento? Não, é exatamente isso. É a gente educar a população, desde criancinha, para que ela reconheça sintomas de doenças infecto-contagiosas. Se você está tossindo, se você está espirrando, esse evento de tossir ou espirrar é um spray de possíveis agentes infecciosos. Então, nesses casos, saia de máscara, evite ambiente fechado, Então, isso já ajuda demais. Essa consciência de reconhecer os sintomas e saber que isso são sintomas que podem passar uma doença para outra pessoa já ajuda muito. Muito bem. Gabriel, agradecer por você ter vindo, está passando por Patos de Minas, Só um detalhezinho que é importante, só para a gente finalizar aqui, porque é o momento, viu, falar a respeito dessa mudança administrativa, Isso
vai impactar em pesquisa, vai impactar em estatística, vai impactar, porque vai movimentar esse dinheiro aí que o Ministério da Saúde movimenta, o que tem nessas normas que foram baixadas aí, né, professor? Sim, uma coisa que impacta já é que a gente diminui o número de laboratórios credenciados para fazer testagem. Antes a gente usava laboratórios da Embrapa, por exemplo, para fazer testagem. Hoje a gente já não vai usar. Tudo bem que hoje a gente não tem casos, uma grande quantidade de casos para encher todos a nossa capacidade de teste. Mas se vier uma nova onda grande como foi a de Ômicron, a gente não vai ter capacidade para testar todo mundo. Então isso vai impactar. Não agora, mas caso a gente tenha uma nova onda. Tomara que não tenhamos. Tomara que não tenhamos. Obrigado por ter vindo, viu, Gabriel? Volte sempre aqui, bancada do News, viu? Toda vez que eu vier, eu comunico. Muito bem. Vamos fazer um intervalo rápido. Depois você vai ver que a Assembleia promulga reajuste extra para servidores públicos. Tem denúncia de descarte irregular de pneus em Parque Ecológico, em Patos de Minas. Os índices diferenciados de reajustes vetados pelo governador Romeu Zema e mantidos pela Assembleia Legislativa de Minas foram promulgados nesta segunda-feira. O ato do presidente da LMG, deputado Agostinho Patrus, foi publicado em edição extra do Diário do Legislativo. Agora entram em vigor os percentuais que beneficiam as áreas de segurança pública 14%, saúde também 14% e educação 33,24%, bem como auxílio social para inativos das forças de segurança. Meu caro Gui Boaventura, portanto, a LMG promulgou. Pois é, esse é o famoso calo do governador, né? O governador poderia ter tido uma trajetória muito diferente da que ele teve, mas não teve habilidade política, nem foi estadista o bastante para ter um bom relacionamento nesses momentos que são momentos mais delicados de uma administração pública, que precisa ter lá um estadista, porque vai reunir as forças diversas, não só as adversárias, mas forças diversas dentro de um governo para fazer fluir a administração pública. O governador Zema não teve essa habilidade, fez aí angariou uma série de, eu diria que até inimigos dentro do governo, inimigos entre aspas, né? Inimigos políticos, inimigos que vão fazer um trabalho diferente nessa campanha eleitoral dentro da sua própria casa, né? Dentro do seu próprio governo. Nós temos aí um leque muito grande de pessoas, de funcionários públicos que estão completamente insatisfeitos e impondo uma derrota ao governador. Habilidade que teve a Assembleia Legislativa e que não teve o governador. O governador, por força até de lei, ele não teve essa habilidade porque ele deixou chegar num ponto em que ele tinha sobre o seu pescoço o facão da lei de responsabilidade fiscal que o impede de gastar além de um determinado limite com a folha de pagamento do Estado. Ele não pode ultrapassar aquilo, porque se ultrapassar a improbidade administrativa, ele vai ter um problema muito sério. Agora tem uma outra lei que é aprovada pela Assembleia Legislativa que autoriza, essa lei é autorizativa, ela autoriza dar o reajuste para o funcionalismo público. A Assembleia foi extremamente política, né? Ela deu uma de Pilatos, lavou as mãos, aprovando a lei e jogando o problema para o colo do governador. Ninguém pode cobrar absolutamente nada agora da Assembleia Legislativa. O eleitor, principalmente, que estava fazendo pressão no deputado que votou, no deputado da sua região, ele agora está em paz com a Assembleia Legislativa, está em paz com os deputados e virado do avesso com o governador Zema. A gente muda de assunto, que o acúmulo de pneus no interior do Parque Ecológico Rio Paranaíba provoca o surgimento de focos de mosquito da dengue e está preocupando moradores do bairro Jardim Paulistano. Logo nas proximidades de uma das cercas do Parque Ecológico Rio Paranaíba, já é possível avistar mais de uma dúzia de pneus que foram abandonados no local. A situação, que resulta no surgimento do mosquito Aedes aegypti, preocupa o ambientalista Ivanildo Zica, que afirma que o município caminha para uma epidemia de dengue.
Aqui no Parque Ecológico, aqui, às margens do Rio Paranaíba, infelizmente foi encontrada essa quantidade de pneus aqui. Eu desci o curso do corguinho até lá embaixo para ver se tinha algum esgoto, alguma coisa vazando. O que eu encontrei foi uma questão sanitária também, que alguns pneus aí todos cheios de água e bem lotados de larva. Pode ser da dengue, qualquer outro tipo de mosquito. O município tem que tomar uma atitude. Ele é o responsável por coletar e responsável pelo parque e dar uma destinação correta desses pneumáticos aqui. Essa situação é insustentável. Isso não pode existir aqui não. De forma nenhuma, um parque ecológico tem que ter esse tipo de descarte de pneus aqui. Dados do último boletim epidemiológico publicado pela Secretaria Municipal de Saúde afirmam que apenas em 2022, 1.412 casos de dengue foram notificados em Patos de Minas. Destes, 342 foram confirmados e 34 deles apenas na primeira quinzena do mês de abril. Morador do bairro Jardim Paulistano há 27 anos, o aposentado Geraldo Davi se queixa da incidência dos mosquitos no local. Isso aí preocupa, porque o mosquito da dengue tá aí, e criação também, traz sujeira. Outro dia estava até solto aí no parque. Esse aqui, o parque aqui, essa parte aí, não pode ter gado aí, né? Aqui é dentro da cidade já faz parte da cidade, não é lugar de fazenda criar gado. Como apontado pelo aposentado, outra preocupação é a criação de gado e animais de grande porte nas proximidades do parque e dentro do perímetro urbano. Mas além disso, os moradores do bairro precisam lidar com o enxame de abelhas que surgiu nos pneus abandonados no parque. Qualquer tipo de inseto, abelha, alguma coisa não provocada, essas abelhas aí, elas não atacam ninguém não. Só não é de enxame, é uma morada delas aqui. Aqui o parque é bem isolado, apesar que outra questão ali que não pode também, que é a criação de animais dentro do perímetro urbano, animais de grande porte, ali tem bovino, equino, muares, aí tem tudo. E lá mais embaixo também tem uma pocilga lá. Isso também causa problema como algumas zoonoses. Além da dengue, tem outras zoonoses aqui que tem que arrumar. Parte do parque está sendo usado como pastagem também. Está sendo invadido e usado. Ali pode olhar que a cerca ali foi rompida, cortada, então esses animais estão adentrando aqui e causando alguns danos ambientais também, além da questão da dengue aqui. E aí os moradores mais próximos sofrem muito com essa situação, né? Porque a sujeira que está lá dentro é o mosquito da dengue que vai para a casa deles e é outros animais peçonhentos que acabam invadindo as residências. Muito bem, em relação à dengue, esse é o quadrado da prefeitura que ela tem que cuidar e não cuida. Agora, tem o nosso quadrado, nós temos que cuidar dele, eu tenho falado sempre disso aqui. Agora, um outro detalhe importante que diz respeito também à administração pública, Odair, e telespectador, é que onde jogar um pneu velho? Você sabe? É a pergunta que fica no ar. Nós não temos um local... O cidadão vai saber onde colocar. Nós não temos mais aqueles pontos ecológicos. Onde jogar lixo que o caminhão do lixo não recolhe? Onde você dispensa isso? Isso é um problema. Quem tem que contar isso para a população é a prefeitura. E ela tem que ser proativa nesse sentido e avisar para o contribuinte: olha, tem um local aí no seu bairro, assim, que você pode dispensar o lixo que o caminhão não pega. Muito bem. A gente tem uma informação de um desaparecimento que vamos colocar aí na tela. A família está desesperada em busca de informações desse rapaz. Chama-se Micael Henrique. Saiu de casa no bairro Jardim Paulistano por volta das 14 horas de ontem, né? E foi visto subindo o morro do bairro por volta das 18. E de lá para cá não foi mais encontrado o Micael Henrique. A família está desesperada à procura dele. O telefone está aí na tela, tá? É o 99765-6502. A Daniela, tá certo? É o 99765-6502. Tá aí então o telefone para contato, quem souber do paradeiro aí do Micael Henrique, que está desaparecido. E Boaventura, você tem um amigo? Um melhor amigo? Tenho. Ou muitos melhores amigos? Eu tenho muitos amigos. Pois é. Apesar de não ser uma data oficial, apenas popular, hoje é o Dia do Amigo. Para muitas pessoas, um amigo vale milhões e jamais será trocado por nada neste mundo. É o caso da Sâmia e da Jéssica. Duas pessoinhas que se amam e são melhores amigas.
A mesma consideração de amor e carinho vale para a Rosália e o Maxwell. Uma amizade que quebra tabu entre homem e mulher. A Denise também tem uma melhor amiga, a Aline. É best friend de muitos anos. Elas seguem o ditado de que toda loira tem sua morena e vice-versa. Já o Isafan e a Jaqueline têm vários amigos. A amizade, ela deve ser leve, fácil, tranquila de se levar ao longo da vida. É importante sim ter amigos, não dá para levar a vida sozinho, falar, eu sou sozinho e vivo na solidão. Isso vai gerar alguns problemas para você viver sozinho, por exemplo, diminuir sua longevidade. Então, a amizade, ela é algo que você vai construir laços interpessoais com as outras pessoas, vai explorar novos caminhos, e isso contribui para o seu bem-estar. Existe um ditado que diz que quem tem um amigo tem tudo. Pelo menos para muitas pessoas, um amigo pode ser um terceiro braço para resolver alguns problemas do dia a dia. Você tem um melhor amigo? Tenho. Qual que é o nome dele? Gabriel. Como você considera ele? Além de amigo, é um colega de trabalho, que parceiro, está sempre ajudando nas questões, nas dificuldades do dia a dia. Segundo especialistas em comportamento humano, as pessoas acabam confundindo amizade verdadeira com coleguismo. É que esses dois têm uma diferença enorme. A amizade verdadeira, por exemplo, é aquela pessoa que está ali com você para todas as horas. Já os colegas estão apenas nos melhores momentos de bonância. Primeira coisa, eu acho que você precisa definir o que é a amizade para você e o que você aceita de uma amizade. Quando você faz essa reflexão, você consegue definir, olha, aquele ali realmente ele é meu amigo. Porque para mim o conceito de amizade é esse. Não, esse é meu colega, porque para mim o conceito de amizade é esse e eu espero e suporto isso de uma amizade. O Dia do Amigo é comemorado em todo o mundo em datas distintas. Porém, no Brasil, a data é comemorada no dia 18 de abril. Ainda segundo a psicóloga, a data também reforça a importância de as pessoas saberem escolher suas amizades. Você pode entender que um amigo ele não precisa necessariamente estar com você 24 horas, mas é aquela pessoa que você fala assim, esse é meu amigo porque eu posso contar com ele, porque ele está comigo independente do momento. Eu chamei, vamos para balada, ele está comigo. Ah, aconteceu um problema na minha vida, ele está ali comigo. Né? Então, assim, a amizade, ela não tem um meio, ela só simplesmente é. Ela é um desejo de querer o outro bem, de querer estar com o outro, de querer fazer um outro feliz. Muitas pessoas, por vários motivos, já perderam a esperança de conseguir encontrar um melhor amigo. Já tive. Já tive. Teve? Já. Agora não é uma amiga mais, não? Não. O que aconteceu? Pode falar? Não, deixa quieta. Melhor não. Mas hoje você não considera mais? Não. O que significa amizade verdadeira para você? Eu acho que não esconder coisas. Somente isso. Quando a amizade verdadeira acaba traindo... Aí acaba. Não é amigo de verdade. Não. Quanto ser humano a gente faz? A gente generaliza. Porque uma pessoa fez comigo, eu acredito que o resto do mundo vai fazer. Então a gente precisa quebrar esses padrões de pensamento que a gente chama de distorções cognitivas, porque aconteceu uma vez, não necessariamente vai acontecer de novo. Então nós precisamos fazer essa reflexão. Se aquela pessoa fez aquilo comigo, eu preciso levantar a minha cabeça e entender que eu posso sim criar novos laços de amizade, que eu posso me ressignificar e construir novas histórias com outras pessoas e entendendo o que aconteceu com aquela situação, o que levou aquela pessoa a fazer isso, mas não generalizar, porque aconteceu uma vez, vão acontecer todas as outras. Isso não acontece, né? A gente vai ter que ter muito cuidado com as relações de amizade tóxicas. Existe relações tóxicas. Como que eu vou descobrir isso? Quando a pessoa não te quer bem, quando aquela amizade fica pesada, te suga, quando ela não vibra com as suas conquistas. E aí você já vai percebendo isso. Então, se eu percebi isso, será que é importante eu ter uma pessoa assim do meu lado? Será que vai me fazer bem realmente? E aí você faz essa reflexão. E possamos ter sempre bons amigos. Bons amigos. À mesa, né?
O News terminando por aqui. Obrigado, Gui. Amanhã a gente novamente se encontra aqui na bancada, ok? Perfeitamente, meu amigo. Boa noite. Boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. A todos os amigos, aquele abraço, boa noite e até amanhã.